1 Timóteo 2, 1, diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E a quarta lição que eu quero deixar para você é: busque uma vida de intimidade com Deus. Busque uma vida de intimidade com Deus. Faça da oração uma prioridade. É isso que Paulo está dizendo. Olha, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele está escrevendo para o seu discípulo mais importante, Timóteo, como um pai diz para um filho: filho, antes de qualquer coisa, preste atenção nisso, faça oração, súplica, intercessão em favor de todos os homens. Sabe, gente, eu já atendi, acompanhei muitos casais nesses anos de ministério, e eu já vi casais vencerem traição, já vi casais superarem um vício, álcool, droga, já vi casais passarem pelas das maiores dificuldades que você possa imaginar. Mas pela experiência que eu tive, eu tenho visto que um dos maiores adversários de uma relação é a falta de intimidade, é a falta de cumplicidade, é a falta de companheirismo. E sabe onde acontece a cumplicidade, a intimidade e o companheirismo? No diálogo, na conversa. Quando não tem amizade entre o casal, o casamento acaba. Não dá para dois andarem juntos se não houver entre eles acordo. E não pense que na nossa relação com Deus é diferente. Pelo contrário, você vai ver a Bíblia recheada de versículos dizendo que nós, a igreja, somos a noiva e Ele é o noivo. Temos uma relação assim com Deus. E uma das coisas que mantém essa relação viva, acesa, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de intimidade com Deus. E às vezes a gente se envolve em tantas coisas, né? A gente se distrai com tantas coisas e deixamos aquilo que é prioridade para o lado. Há muitos anos eu ouvi uma história, na verdade é uma lenda, que é a lenda do Taj Mahal. Taj Mahal é uma das 7 maravilhas do mundo, e essa construção foi de fato feita para homenagear uma rainha. Um rei apaixonado por sua esposa, a perdeu, ela morreu, e ele construiu então um palácio para deixar os seus restos mortais ali naquele palácio. E conta a lenda do Taj Mahal que isso durou dezenas e dezenas de anos. Foi uma construção bastante intensa. Imagina você, eu nunca estive lá, não tive esse privilégio ainda, mas você já deve ter visto algumas fotos. O lugar é esplendoroso. E diz que num dia, esse rei estava tão atarefado, tão ocupado, tão de cabeça quente. Gente, quem já fez uma reforma num banheiro sabe que dá dor de cabeça. Agora imagina construir um palácio. E estava lá todos aqueles trabalhadores já há anos, consumindo dinheiro, tempo, energia do rei, que o rei, um dia, inspecionando a obra lá, ele tropeçou numa caixa. Ele chamou o responsável pela obra, falou: quem é que deixou essa porcaria aqui? Quem é que deixou essa caixa aqui? Ele falou: tá, tira isso aqui daqui. E foram lá e jogaram fora a caixa. O tempo passou e o rei descobriu que dentro daquela caixa estavam os restos mortais da sua esposa. O objetivo de toda aquela construção era o que estava dentro daquela caixa. Mas por um momento ele deixou escapar o que de fato era prioridade. E às vezes na vida cristã é assim. A gente se envolve com tanta coisa, né? E tem nossos compromissos, nossas agendas.
e tal, e a gente tem viagem, a gente tem isso e tem aquilo, e a gente tem tanta coisa, mas aquilo que é prioridade, às vezes nos escapa. Você se lembra de Marta? Eu citei essa família hoje pela manhã, aqui, toda atarefada para tentar agradar Jesus. E Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, que era o quê? Ter intimidade com Jesus. Deixa eu desmistificar uma coisa de uma vez por todas. Tem muita gente que fala assim para mim, pastor, eu não sei orar. Porque elas acham que oração é palavra bonita, ela acha que oração é frase bem construída. Deixa eu dizer algo para você, oração é conversa, oração é diálogo. Quando eu estou aqui no altar, eu oro, é óbvio que eu oro de maneira incisiva, clamando, eu estou com um monte de gente junto comigo. A oração comunitária, ela tem essa dinâmica da gente orar junto e clamar com fervor. Eu devo dizer para você, mas quando eu estou no meu quarto, quando eu estou aqui no meu escritório, eu estou sentado na minha mesa, e às vezes eu digo, Senhor, eu estou preocupado com isso, desse jeito que eu estou falando aqui com você, eu não sei o que fazer em relação a isso, eu preciso de uma orientação em relação a isso, eu estou com medo disso, eu estou apreensivo com aquilo outro, eu estou achando isso, eu estou com essa ideia. É desse jeito, oração é um diálogo, oração é uma conversa, e ela deve ser prioridade na nossa vida. Paulo não só está nos chamando a atenção para a oração, mas ele está nos chamando a atenção para a oração como prioridade na nossa vida. E às vezes, gente, eu falei isso alguns cultos atrás, a gente cai no erro de orar, mas fazer da oração sempre o último recurso. A gente busca ajuda em tudo que é lugar, opinião de todo mundo, a solução de todo mundo, e a oração a gente deixa, bom, então agora eu vou orar. Agora que eu ouvi o médico, agora que eu ouvi o especialista, agora que eu ouvi o advogado, agora que eu ouvi a opinião da minha vizinha, agora que o meu funcionário me falou, agora que pastor fulano de tal me disse, eu quero saber o que é que Deus pensa. Deixa eu dizer, a oração não deve ser um último recurso, a oração deve ser o primeiro recurso. Paulo diz, antes de tudo. Gente, é assombroso você olhar para a palavra de Deus e você descobrir no Evangelho de Lucas como Jesus encarava a vida de oração. É assustador. É assustador. Jesus passava o dia todo atarefado no templo, fazendo as coisas, e nas madrugadas, Jesus estava no monte, no deserto, em lugares solitários, falando com o Pai. Eu ouvi uma história, certa vez, ela é parte da biografia do Billy Graham. Aliás, deixo aqui uma dica para você, no Amazon Prime tem um documentário falando da vida do Billy Graham, que, para quem não sabe, foi o maior evangelista da história, foi o cara que pregou presencialmente para o maior número de pessoas na história, foi conselheiro de um monte de presidente dos Estados Unidos. O documentário ficou fantástico. Depois eu vou deixar essa dica aí, que você possa dar uma olhada lá. Mas o que às vezes a gente não sabe é o que está por trás de um ministério tão frutífero como o ministério do Billy Graham. E a filha dele, uma vez, testemunhou que numa manhã, ela acordou 6 da manhã, e ela foi para a cozinha e ela passou e viu a luz do escritório acesa. E olhou assim, viu o pai ajoelhado, orando, já cedo. Voltou para a cama, diz que num outro dia, ela acordou mais cedo, em torno de 5
horas da manhã e passou. A luz do escritório estava acesa. E ela conta que teve uma outra ocasião que ela passou 4 da manhã. E a mesma luz do escritório estava acesa. E ela então estava encafifada com aquilo. E chegou para o pai e falou: pai, você não dorme não? E a resposta do Billy Graham para ela foi incrível. Ela disse: em alguns momentos da minha vida, não. Para aquele homem, em alguns momentos da vida dele, estar na presença de Deus era muito mais importante do que o descanso. Estar na presença de Deus é fortalecedor. Estar na presença de Deus é revigorante. Então Billy Graham entendia isso. Jesus entendia isso. E Paulo está nos ensinando isso. Coloque a oração como prioridade na sua vida. 2 textos importantes que nós aprendemos essa lição. Lucas 18, 1 diz: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. 1 aos Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Ô gente, por trás de grandes homens de Deus está sempre uma vida de oração. Você vai ler Paulo, maior evangelista do seu tempo, ele que orou, disse orai sem cessar. Ele que falou antes de tudo, coloque a oração como prioridade. Não é só um discurso, não é só uma palavra. Você vai ver nos seus escritos, ele sempre dizendo aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Coríntios: olha, eu tenho sempre orado por vocês. Eu tenho agradecido a Deus em favor de vocês. Você vai ver Moisés, era um homem que tratava com Deus face a face. Não é à toa que milagres extraordinários acompanharam o seu ministério. Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Mais o que? Orou com instância. O que diferenciava Elias de mim e de você não era o emocional de Elias, não. O que nos diferencia era a vida de oração. Você vai ler a vida de Neemias, que é uma história maravilhosa. Eu acho que é o primeiro livro de liderança escrito na história. Estrategista, um cara de visão, organizador de equipe. Mas você vai ver que por trás desse grande líder tem um homem de oração. Quando ele encara um problema, ele ora. Quando ele tem um desejo, ele ora. Quando ele está diante de uma situação adversa, ele ora. Quando ele recebe cartas ameaçadoras, ele ora. E eu paro para pensar, olhando na vida desses homens de Deus, o que não pode começar a acontecer na minha vida e na sua vida, se nós fizermos da oração uma prioridade. O que é que pode acontecer? O que é que pode mudar? Eu creio que grandes coisas podem acontecer quando nós fizermos da oração não um detalhe, mas uma prioridade na nossa vida e na nossa jornada. Eu pergunto para você, como é que tem estado a sua vida de oração? Talvez você diz: poxa pastor, eu estou firme, nesses 14 dias aqui eu estou orando. Quero desafiar você, dê um passo a mais, e não permita que a oração se restrinja apenas a uma campanha da igreja, eventual. Não, oração deve ser um estilo de vida. Eu termino fazendo uma pergunta para você: o que de fato é importante para você? O que é prioridade para você? Como eu disse, se você errar na prioridade, você vai errar na decisão e consequentemente vai errar no resultado.
Então, escolher bem suas prioridades é um fator determinante para a sua vida e para a sua história. Tem muita gente que faz do sucesso sua prioridade. Para mim, a prioridade é me dar bem. Tem gente que faz da grana sua prioridade. Tem gente que faz do seu bem-estar, da sua felicidade, sua prioridade. Eu conheço inúmeras pessoas, homens e mulheres, que fazem da sua aparência física sua prioridade. O mais importante é eu estar bonito, eu estar bonita, eu estar bem apresentável. Tudo isso para a pessoa é prioridade. Um corpo perfeito, um bom salário, sucesso, seguidores nas redes sociais, curtida, visualização. E antes de você achar que eu estou falando isso em tom acusatório, de maneira nenhuma. Quero dizer para você que tudo isso é bom, tudo isso é legal, tudo isso não só pode, mas deve ser desejado. Aliás, não tem nada de errado em você desejar essas coisas, mas eu quero dizer que pode ser catastrófico se você priorizar essas coisas. Eu vou repetir, não tem nada de errado em você desejar essas coisas, mas pode ser catastrófico se você priorizar essas coisas. Deseje, mas não priorize. Deseje um bom salário, deseje ter sucesso, deseje ter êxito, deseje ter uma boa aparência física. Tudo isso é bom, é natural e é normal, mas não priorize essas coisas. Existem coisas muito mais importantes do que essas. E pelo menos 4 eu relatei hoje para você. Eu termino com a palavra de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Olha só, é uma condição. Só se você, em Cristo, recebeu uma nova vida, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.